Quero agradecer a Deus por permitir essa sustentação oral. Cumprimento aos outros jogadores, serventuários da Justiça Federal, colegas advogados e aos internautas com uma boa tarde. A nossa sustentação oral é no sentido de ver reconhecido o direito do autor com base no exercício de atividade rural de maneira descontínua. Saliento que não é um processo simples. Quero chamar a atenção para o seguinte: não existe ruptura definitiva do exercício da atividade rural conforme jurisprudência da TNU. A sentença foi no sentido de não reconhecer a qualidade de segurado especial. Ora, excelências, a documentação emitida pelo Banco Econômico no ID 286394-577, do ano de 1984, certificado do INCRA, do ano de 87, no ID 286394-578, nota de crédito rural de 1988, no ID 286394-579, declaração de Pronaf do ano de 2012, no ID 286394-592, são provas que o autor exerceu atividade rural de maneira ininterrupta de 1984 a 2012, ou seja, por mais de 28 anos. Gostaria que Vossas Excelências analisassem os autos, tomando como base o julgamento realizado no dia 15 de nove de 2022, tema 301 da TNU, transitado e julgado no dia 24 de 10 de 2022, digamos, 7 meses. A TNU, no julgamento do pedido de uniformização nacional no processo 0501 24010-2020 405 8303 do Estado de Pernambuco, decidiu que, cessada a atividade urbana, comprovado o retorno ao trabalho de segurado especial na forma do artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213 de 91, o trabalhador volta a se inserir, e aí eu chamo a atenção, imediatamente no inciso 7 do artigo 11 da Lei 8.213 de 91. E ainda chama a atenção pelo seguinte, ele diz o seguinte: ainda que no mesmo ano civil. Ainda que no mesmo ano civil. E aí eu chamo mais uma vez a atenção para a questão da pandemia. A pandemia iniciou no mês de março no Brasil. O autor encerrou a lida no ônibus no mês de março de 2020. As testemunhas iriam provar isso. O requerimento foi feito no dia 3 de setembro de 2020, ou seja, 6 meses depois do encerramento da sua atividade urbana. O certificado do INCRA, no ID 28.6394-659, lançado no dia 17 de 8 de 2020, prova de maneira abissal o retorno do autor à atividade rural. A súmula do STJ, número 577, computar o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal, colhida sobre o contraditório. O INSS reconhece no CNIS do autor o exercício de atividade rural até 2008. A súmula 46 da TNU diz que, você já conhece, né, que o exercício da atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário rural, condição que deve ser analisada no caso concreto. A súmula 41 diz: a circunstância de integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalho rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Eu já estou ultrapassando a faixa dos 5 minutos, eu queria encerrar dizendo o seguinte, que os aspectos físicos do autor, desculpe, mas o doutor Cristiano nem olhou na cara do autor, a mão desse cidadão calo, a esposa dele, digamos que ele se afastou da atividade rural em 2013. Eu consigo provar que ele retornou no mês de março, porque a pandemia veio aí, parou as escolas, o ônibus era para isso. Eu consigo provar que o ônibus foi baixado, foi para o Ferro Velho. As testemunhas iriam provar que realmente o autor trabalhou só até março. A TNU, no tema 301, ela diz, imediatamente, ela não te dá prazo. É como se não tivesse uma carência. Então, se ela encerrou no mês de março, isso eu poderia provar através das testemunhas. Ele não nos deu oportunidade. E eu tenho um documento, mesmo afastando as testemunhas, eu tenho um documento do INCRA, lançado no sistema do INCRA, em agosto, anterior ao pedido no sistema do INSS. Doutor Cristiano, ele também já julgou dizendo o seguinte, não que cessamento de defesa, julgar dizendo que a parte não juntou provas, né? Sendo que você indefere provas, que é a prova testemunhal. Como é que você vai dizer que esse cidadão, que desde 84 tem documentos, até 2012 tem aí, e não tem uma prova de interrupção, que esse cidadão não pode ser considerado segurado especial, mesmo que ele tivesse se afastado, que tem provas que não se afastou do labor rural, mas se ele tivesse se afastado de 2013 a 2020, março, ele deveria ser considerado trabalhador rural. Por quê? Porque ele retornou. E a jurisprudência nova agora, graças a Deus, prestigia esse caso. Ele prestigia. Se a esposa dele trabalhou, veja o salário, veja qual foi até a data. As pessoas na zona rural, se não, às vezes, com estiagem, se não procurar um meio de sobrevivência, passa fome. É isso que eu acredito que deve ser olhado e com carinho. Por isso eu peço aqui a reforma da sentença, certo? Com esses fundamentos, e com os fundamentos também no recurso especial do STJ, 1942.450, que diz que é saciamento de defesa. Considerar que a pessoa lá do Ceará, considerar que a pessoa não produziu prova e não acatar a prova testemunhal. Nesse caso aí, gente, eu tenho, excelências, eu tenho provas materiais, início de provas materiais, tenho prova do retorno, certo? E as testemunhas só iam me comprovar isso. Mas se Vossa Excelência disser assim, não, aqui dá para julgar, poxa, a certidão do INCRA lançada em agosto é anterior. A TNU diz imediatamente, mesmo que no mesmo ano. Então, ela não contempla, por isso eu peço a reforma da sentença. E aí, doutor Ademário, só um instante, deixa eu só verificar aqui uma questão. Pronto, deixa eu só verificar aqui. A sentença, a parte autora, o seu Romão, juntou documentos, né, como certidão de nascimento do autor, carteira de trabalho, autodeclaração de seguridade especial, declaração de aptidão ao PRONAF. Entretanto, tais documentos não constituem prova material apta a comprovar o efetivo exercício de labor rural. Há informações apresentadas pelo INSS que conferem à esposa do autor a qualidade de sócia de um mercado na qual ofere 90% dos lucros.
O juiz enfatizou que nos baseamos em registros, atualmente ela é sócia, devido a essa questão, julgo improcedente em razão da não caracterização da condição de segurado especial. De fato, essa informação da atividade urbana do cônjuge, né, ela é relevante, porque ela é uma evidência que contraria o início de prova material apresentado. É uma contraprova relevante nesse caso. E não me parece que a prova testemunhal teria o condão de desconstituir a validade dessa prova, né? Então, houve o depoimento pessoal, me parece que foi uma opção do juízo que fez a coleta da prova suficiente para essa avaliação. Então, não encontro prejuízo aqui nessa consideração. Vi também que na própria contestação o INSS já tinha informado também uma ocupação urbana do próprio autor, né? Em pesquisas do Cislabra, inclusive. Então, assim, há documentos que vão de encontro, né, contrários a essa alegação da parte autora, e em razão disso eu mantenho a sentença. Como vota doutor Roberto? Eu acompanho, senhor presidente, pedindo vênias ao doutor Ademário. Acho que não vejo nenhum cerceamento de defesa, nenhum erro ali na condução do processo feito pelo juiz. Então, eu acompanho o relator. Doutor Eudóxio, como vota Vossa Excelência? Também estou de acordo com o relator. Só estava vendo aqui, né, que o doutor tinha mencionado o tema 301 da TNU, mas, assim, o trabalho rural, ainda que descontínuo, tem que ser imediatamente anterior ao requerimento administrativo, né, da fundamentação do acórdão. Então, estou de acordo com o voto do relator. Proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso.